dia, meus amados irmãos em Jesus. Uma excelente segunda-feira para todos nós. É com muito bom coração, é com muito carinho que estamos aqui iniciando mais uma semana de reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. Este momento que o nosso amado Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias concede a cada um de nós como momento para a gente cuidar da nossa alma, compartilhar os ensinamentos de Jesus, compartilhar a luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos, que hoje Jesus possa estar presente, nos abençoando, nos amparando e nos intuindo ao longo do nosso dia. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos convidar a todos para a gente começar a nossa semana refletindo o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 17. E há um trecho nesta passagem, meus irmãos, que ela destaca aos nossos olhos e hoje será exatamente este trecho do Evangelho que nós iremos ter como base da nossa reflexão, que a gente possa extrair palavras de esperança, palavras de ensinamentos desta bela afirmação do Evangelho. Olha o que é nos dito: temei permanecer indiferentes quando puder ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Vejamos novamente o que o Evangelho segundo o Espiritismo coloca para nós nesta passagem de hoje, que vem nos falar sobre piedade. Temei permanecer indiferentes quando a gente puder ser útil. A tranquilidade, quando comprada a preço de uma indiferença culpável, é tal como a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido. Meus irmãos, vejamos que esse nosso trecho é usado como simbolismo o mar morto, para comparar ao nosso coração enrijecido frente a um irmão que necessita de amparo. Mas para a gente entender esse simbolismo e essa comparação que é feita, é necessário nós termos um pouquinho de esclarecimento sobre o Mar Morto, para que as palavras do Evangelho elas possam tocar o nosso coração. Vejamos só, o Mar Morto, ele é um mar, meus irmãos, que ele vai banhar Israel. Só que ele é um mar que não oferece condições para a manutenção de espécies de seres vivos, tanto animais como vegetais. Ou seja, no Mar Morto há impossibilidade de haver vida. Por isso, justamente, ele é chamado de morto. Suas águas elas são tranquilas, são águas serenas na sua aparência. Mas se a gente olhar lá no fundo dele, nós não encontraremos vida, apenas o lodo. Olha que interessante esse simbolismo que o Evangelho traz para nós hoje, para a gente refletir e pensar. Quando a gente olha para o mar, a gente espera que ali tenha vida, que ali tenha tanto vida animal como vegetal. A gente espera ter peixes, a gente espera ter a vida vegetal. É algo que inconscientemente a gente logo já associa. Só que olha que interessante, o Mar Morto ele tem a aparência ali da tranquilidade, da serenidade, só que é um mar que não oferece nenhuma condição para que haja ali a manutenção da vida, seja de animais, seja de vegetais. Então hoje, meus irmãos, esse Mar Morto ele é usado como simbolismo em nossa passagem para representar aqueles corações endurecidos, aqueles corações que são fechados para que habite a vida da piedade, para que habite a luz da caridade, simbolizando a todos os corações que demonstram serenidade, que demonstram tranquilidade apenas na aparência,
mas em teu fundo não há a vida, aquela luz da piedade. Então, meus irmãos, por isso o nosso evangelho de hoje, ele traz a primeira frase que nós destacamos: temei permanecer indiferentes quando se pode ser útil. Temei permanecer indiferentes quando se pode ser útil. É o próprio exemplo que a gente trouxe aqui. Quando a gente olha para o mar, logo a gente pensa que nele haverá vida, porque aquelas águas têm essa utilidade também de dar a opção de que habite ali vidas. Só que o Mar Morto, ele não utiliza dessa utilidade. Não tem como ter vida nele. Então, o Evangelho coloca que a gente tema permanecer indiferente quando a gente pode ser útil. Pois todas as ocasiões que a gente fecha os olhos para ajudar o próximo, nós estamos sendo indiferentes. Todas as ocasiões que a gente percebe que a gente vê um irmão que necessita de um amparo, seja ele moral, seja ele material, e a gente fecha os olhos fingindo que não está vendo aquilo, estamos permanecendo indiferentes em ocasiões que podemos ser úteis. Esta nossa passagem de hoje, meus irmãos, ela também muito nos rememora uma história que Jesus já nos contava, a parábola do bom samaritano. A nossa passagem de hoje, ela pode ser exemplificada muito bem por esta parábola de Jesus. Lembremos-nos dela, de quando um sacerdote e um levita estão descendo ali por uma estrada, passam ao lado de um homem caído, um homem que está machucado, que havia acabado de ser assaltado e deixado ali quase semi-morto pelos ladrões. Um homem que estava numa condição infeliz, necessitando de ajuda, só que ele não tinha condição de pedir ajuda, porque ele estava desacordado. Então o sacerdote e o levita, eles passam ali naquela estrada, olham para o homem, vê ele naquela situação, impossibilidade de rogar ajuda porque ele está inconsciente. Os dois passam e não falam nada, não estendem a mão e não ajudam e não amparam, deixam aquele homem caído ali naquela situação que ele está. Ou seja, eles foram indiferentes perante a dor do próximo. Foram indiferentes. Meus irmãos, esta parábola, como a nossa passagem de hoje, nos traz este fundo de reflexão para a gente pensar hoje na nossa segunda-feira, para a gente iniciar a nossa semana meditando sobre isso. Muitas vezes chegarão almas em nossa vida, a gente se deparará com situações que nem sempre o próximo ele vai rogar ali de forma direta amparo. Mas se a gente tiver a piedade no nosso coração ele será sensível e será dócil para notar que o outro ele precisa de ajuda, ele precisa de um amparo. Por mais que ele não tenha solicitado, por mais que ele não tenha rogado, se a gente tem a piedade no nosso coração, os nossos olhos ficam dóceis e a gente consegue perceber ali, naquela situação, que o outro ele necessita de um amparo. Às vezes é um amparo simples, como a gente diz, uma palavra de esperança, um conselho. Então, tendo esse olhar dócil, que a gente jamais permaneça indiferente perante essas situações que a gente pode ser útil, perante essas situações que a gente pode amparar, que a gente não permaneça indiferente como o levita e o sacerdote da nossa mensagem. Que em todas as situações que a gente puder amparar, que a gente puder destinar uma palavra de esperança, que a gente puder dar aquele abraço que concede alegria, que leva o amparo e o afeto ao próximo, que a gente possa usufruir dessas ferramentas. Porque Deus, meus irmãos, o nosso Pai, Ele vai sempre colocar no nosso caminho irmãos que necessitam de amparo. Deus vai colocar para que a gente também auxilie em cooperação com Deus. Então, jamais, jamais, meus irmãos, permanecemos indiferentes frente à dor do outro. Que a gente tenha piedade no nosso coração,
essa piedade que é tocada pelo momento difícil que a outra pessoa passa. E Jesus, em todos os seus ensinos, sobretudo nessa parábola do bom samaritano, que a gente citou aqui um trechinho dela hoje, Jesus nos ensina que para a gente ter essa piedade no coração de enxergar a dor do outro, nós precisamos tirar o olhar somente de nós. Ou seja, precisamos deixar de ser egoístas, meus irmãos. Porque quando a gente é muito egoísta no nosso coração, quando a gente deixa a voz do egoísmo falar mais alto do que as outras virtudes, a gente tem o comportamento de olhar somente para nós, de olhar somente para as nossas necessidades e fazer apenas o que nos beneficia e o que é melhor para a gente. Então, quando a gente tira esse olhar introspectivo somente de nós, das nossas necessidades, e expande esse olhar para enxergar todos os nossos irmãos, para enxergar que o próximo também necessita de amparo, a gente cultiva mais a piedade no coração e, consequentemente, o nosso olhar ele fica mais dócil para a dor do outro. E a gente é tocado. E aí sim a gente consegue perceber nas pequenas situações quem ali necessita de um conselho, de uma ajuda. E a gente coloca o nosso coração a serviço do nosso Pai e vai amparar. Bom, meus irmãos, que hoje a gente possa levar essa mensagem de esperança e ensinamento no nosso coração, tirar um pouquinho o olhar só da gente, só dos nossos problemas, só das nossas dificuldades, tirar o olhar só do que nos beneficia e ter um pouquinho mais de piedade para enxergar que o outro, ele também está carregando uma cruz, que o outro também está passando por momentos difíceis. E muitas vezes Deus coloca esse irmão justamente no nosso caminho, porque Deus sabe que a gente tem a condição de ajudar esse irmão. Mas a gente só consegue ver isso se tirar o olhar só da gente e expandir um olhar para todos os nossos irmãos. Bom, meus amados irmãos em Jesus, que a gente possa levar essa mensagem hoje no nosso coração, lembrando-nos sempre de viver a piedade, essa virtude tão bela que toca o nosso olhar perante os nossos irmãos. Desejamos a todos hoje uma excelente segunda-feira, um excelente início de semana para todos nós. Fiquemos em paz hoje e nos lembremos que esta é uma mensagem do nosso querido Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos hoje com muita serenidade no nosso dia e com a paz de Jesus em nosso coração. Que assim seja.